Qual destas duas verdades está dirigindo a sua vida? A fé ou as suas emoções? Eu quero conversar com você sobre estas duas verdades, a fé e as emoções. Emoção, podemos assim definir, refere-se aos nossos sentimentos, que podem variar de alegria, de tristeza, raiva. Estas coisas são sentimentos. Enquanto que a fé nós podemos definir crença em algo maior, vai além de sentimentos, vai além das emoções. Fé é crer fielmente que vai acontecer algo, porque essa fé foi gerada pela palavra de Deus, pois a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus, isto gera fé e nós vamos agir pela fé e não pelas emoções. Pensando um pouco sobre esse assunto, nós temos um texto da palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33, onde vai falar daquele episódio de Jesus andando sobre as águas e Pedro pedindo para Jesus andar também sobre as águas. E nós podemos ver nesse texto muitas referências sobre emoções e sobre fé. Sobre emoções, nós podemos dizer que quando eles olharam para aquele episódio e viram Jesus andando sobre as águas, o versículo 26 diz que eles exclamaram: é um fantasma. Então a primeira emoção gerada no coração daqueles discípulos foram as ilusões. Ilusões é você ver algo que não é. Então eles começaram a ter ilusões, quer dizer, ver coisas que não eram, não existiam. Jesus não era um fantasma, Jesus era o Filho de Deus. Então eles estavam agindo no começo com as suas emoções. As suas emoções geraram também medo. O que o texto diz? Tomados de medo, gritaram. Quando nós agimos com as nossas emoções com medo, nós gritamos, nós apavoramos, nós tomamos decisões equivocadas porque nós estamos agindo segundo as nossas emoções. Que, como nós dissemos no início, isto gera em nós alguns momentos de alegria, alguns momentos de tristeza. Emoções não têm uma firmeza. Emoções, elas variam muito. Emoções dependem muito das circunstâncias exteriores, enquanto que a fé exclusivamente depende daquilo que você crê no seu coração, daquilo que a palavra tem falado ao seu coração, independente se você está vendo ou não. Os discípulos tiveram dúvidas, emoções. Pedro disse: olha, se és tu, Senhor, dúvida, está agindo pelas emoções. As emoções também dos discípulos demonstraram nesse contexto curiosidade. Pedro diz: manda ir ter contigo sobre as águas, se és tu, Senhor. Tudo emoções, eles não estavam agindo pela fé. Até esse momento, eu creio, as emoções estavam à flor da pele daqueles discípulos. Eles estavam com medo, eles estavam tendo ilusões, eles estavam tendo dúvidas, eles estavam com curiosidade, mas não fé. A fé foi gerada no coração de Pedro depois dele enfrentar uma tempestade. Pedro precisou passar por uma grande tempestade e experimentar fortes emoções para conhecer a verdadeira fé. Interessante que antes de Pedro conhecer a verdadeira fé, ele passou por fortes emoções. Mas o que eu quero enfatizar para nós aqui nesse texto ou nesta reflexão é que nós não podemos tomar decisões com base nas nossas emoções. Nós vemos aqui, se os discípulos tivessem tomado decisões com base nas suas emoções, eles teriam morrido naquele barco. Imagina se quando eles disseram é um fantasma e agido pelas suas emoções, eles tivessem jogado-se no mar, poderiam ter morrido afogado. Mas interessante que eles não agiram assim. A fé foi gerada no coração de Pedro depois dele passar por uma grande tempestade, depois de sofrer fortes emoções, aí ele conheceu a verdadeira fé. E para nós demonstrarmos a verdadeira fé, nós precisamos, olhando esse texto, em primeiro lugar, nós precisamos obedecer à voz de Jesus.
quando Jesus disse para Pedro: vem, Pedro, e Pedro foi ter com Jesus, versículo 29. Aqui Pedro demonstrou fé, exclusivamente, não é emoção, porque fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Pedro ouviu a palavra de Jesus, ele obedeceu. A Bíblia diz que ele entrou sobre as águas e começou a caminhar, agindo pela fé. Mas quando ele estava caminhando até Jesus, teve um momento, em vez de ele manter o foco na palavra de Jesus, em vez de ele manter o foco em Cristo, olhar para Ele e seguir em frente, a Bíblia diz que ele começou a reparar o vento, ele começou a reparar a tempestade, ele não manteve o foco. Então, fé é preciso manter o foco. Se a palavra falou com você, se você tem uma direção de Deus, Deus vai cumprir a sua palavra. Então, para ter fé, primeiro, é preciso obedecer. Segundo, ter foco. Pedro, ele demonstrou, em segundo momento aqui, que ele estava perdendo o foco. Mas interessante que, antes mesmo que ele afogasse, a Bíblia diz que ele orou a Jesus. Ele gritou: salva-me, Senhor. Então, fé demonstra que nós precisamos orar. Fé mostra para nós que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós precisamos orar. Já as emoções vai dizer que quando nós estamos passando por dificuldade, nós temos que fazer qualquer coisa para sair daquele problema. Às vezes coisas que não tem nada a ver com a situação que você está vivendo. Agir por emoções é agir errado. Mesmo diante de tantas emoções, de medo, foi gerado um certo tipo de fé no coração daqueles discípulos, ao ponto deles esperar até o final e ver se era Jesus mesmo. Observa que esse episódio também mostra para nós que a fé mostra que nós precisamos entregar-se a Jesus. Quando Pedro orou, gritou ao Senhor: salva-me, o texto no versículo 31 vai dizer que Pedro entregou-se a Jesus, estendeu suas mãos e Jesus pegou pelas suas mãos e levantou para cima. Então a fé gera em nós obediência, a fé gera em nós foco, a fé gera em nós oração, a fé gera em nós uma entrega total. As emoções geram medo, gera dificuldade, as emoções geram ciúme, as emoções geram dúvida, as emoções geram ilusões, as emoções faz nós pularmos do barco quando a tempestade chega, mas a fé faz nós permanecermos, faz nós olharmos, ter foco e esperar em Cristo. Então eu quero deixar essa reflexão com você. Não age pelas suas emoções, age pela certeza da palavra de Jesus. Em nenhum momento a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos grandes alegrias, mas a Bíblia diz que nós passaremos por dificuldades, aflições, quer dizer que a nossa luta contra a carne, ela seria constante. Mas porém, se nós agirmos por fé, nós não vamos olhar para as dificuldades. Olhando para o texto, nós não vamos olhar para as tempestades, para as grandes ondas. Nós vamos olhar para Cristo. Mesmo que a princípio os discípulos pensaram que era um fantasma, mas a palavra de Jesus gerou fé no coração deles, ao ponto de Pedro pedir para andar sobre as águas e ele conseguiu andar. Até o último instante, Deus foi trabalhando no coração dos discípulos, ao ponto de depois eles exclamarem que verdadeiramente Jesus é Senhor. Que Deus possa gerar em nossos corações esta fé verdadeira. Que nunca venhamos agir pelas emoções, mas esperar em Deus. Há tempo para todas as coisas. E muitas das vezes, Deus pode até permitir que nós agimos pelas nossas emoções para provar para mim e para você que as nossas emoções são falhas, que os nossos desejos são pecaminosos, mas a palavra do Senhor é verdadeira. Os planos de Deus são justos, os caminhos do Senhor são retos. Tudo que Ele tem para mim e para você são coisas maravilhosas. E nós precisamos manter o foco na palavra, onde Ele diz que aqueles que permanecerem até o fim receberão a coroa da vida. Aqueles que continuar trabalhando, empenhando a sua vida para Cristo, na obra do Senhor, esses receberão a coroa da vida. Quando você manter esse foco na palavra de Jesus e não olhar a tempestade, não olhar as águas que estão balançando, mas olhar para Cristo, você vai chegar até o fim. Você sabe por quê? Porque Jesus estará sempre do seu lado,
para segurar na sua mão e dizer: filho, levante, eu estou contigo. Que Deus possa te abençoar, fortalecer a sua fé, e você não venha viver pelas emoções, mas viva pela palavra de Deus. Assim eu creio, no nome de Jesus. Eu quero orar também com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual é a situação do teu filho. Não sei se ele está vivendo pelas emoções ou se ele está vivendo pela fé no Senhor. Eu só sei, Pai, que nós todos somos falhos. Nós muitas das vezes saímos fora do caminho. Muitas das vezes nós agimos pelas nossas emoções. E eu quero pedir ao Senhor, ensina-nos a cada dia a andar com a fé no Senhor, a tomar decisões segundo a palavra do Senhor. Que nós nunca venhamos, Senhor, sair do propósito do Senhor, mas que o Senhor seja glorificado sempre nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o teu filho, Pai, nesta jornada de trabalho. Abençoe o teu filho na sua empresa, no seu primeiro emprego. Ó Senhor, abençoe também aquele que ainda não conseguiu um emprego. Que o Senhor venha dar para ele um sustento, Pai. Que ele venha ter condições de manter a sua família. Em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos, meu Deus, meu Pai, por aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Por aqueles que ainda não entenderam o propósito do Senhor. Que o Senhor venha fortalecer a sua fé. Que ele venha entender, Pai, que não há outro Deus além de Ti. Que eles venham entender que a promessa do Senhor é verdadeira. E muito em breve o Senhor vai consumar todas as coisas. Muito em breve, como diz a sua palavra, nós estaremos com o Senhor. E para isso, nós precisamos viver por fé. Nós precisamos viver acreditando fielmente, mesmo não vendo, mesmo às vezes sofrendo grande dificuldade, mas entender que o Senhor cumprirá a sua palavra e jamais seremos decepcionados. Em nome de Jesus, assim nós oramos, assim nós cremos, para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe. Se você chegou comigo até aqui, não esqueça de compartilhar essa palavra. Deixe aqui seu comentário, seu pedido de oração. Deixe seu like, isso nos ajuda bastante aqui no nosso canal. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.